Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de abril de 2022, e estamos reunidos para fazer o nosso estudo da obra Os Mensageiros. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será proferida pelo nosso amigo Tarcísio. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, que sempre nos orienta, nos instrui, para que possamos assimilar todos os ensinamentos e essas obras magníficas que foram nos dadas por Allan Kardec, através do Mestre Jesus, para que possamos refletir no nosso dia a dia, praticar todos esses ensinamentos, ver onde estamos errando e possamos corrigir, para que a cada momento e a cada dia dar mais um passo em direção à espiritualidade maior, que assim seja. Vamos lá então. Então nós estamos aqui conhecendo a história de Monteiro. André Luiz, muito curioso, né? Ali perguntando cada caso. E nós estamos conhecendo aqui o caso do Monteiro, que ele faliu e não foi fácil. Nosso irmão Augusto, a semana passada, fez toda a leitura. Nós estamos agora comentando ponto a ponto a fala de Monteiro. Diz Monteiro: então, confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos ele tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Então, é isso que a gente tem que entender. Por exemplo, o trabalho espírita, ele é uma oportunidade que Deus está me dando para me aperfeiçoar. Então, por exemplo, vou pegar o nosso caso. A gente faz 11 obras, fora as palestras, fora os diálogos fraternos. Então, o que a gente está aprendendo aí? O papai está na minha frente dizendo assim: olha, eu estou te dando milhões de recursos para ver se tu toma jeito. Tu está fazendo 11 obras, tu está fazendo diálogos fraternos, ouvindo a dor do outro, tu estás fazendo palestras. Não é possível, Conceição, que dessa vez tu não aprenda. Então eu tenho que entender que isso daqui eu estudo, não é para te ensinar, eu apenas estudo em voz alta, para eu aprender. Entendeu? Eu não estou dando aula. Por isso que eu gosto que me chamem de tia, porque somos a mesma família. Mas eu não estou dando aula, essa não é a minha função, porque eu não sou mestre nisso. Eu sou estudante. Então eu estou apenas estudando em voz alta. O que eu estou falando para mim, vocês estão ouvindo. Entendeu? Eu tenho que entender que isso aqui é para mim, para minha reforma moral. Então, o caso do dialogador, se ele se colocar numa posição, todo trabalhador espírita de um ser superior, que era o caso do Monteiro, ele se colocou numa condição de superior. Ele não olhava para os espíritos comunicantes como irmãos, que estavam ali trazendo a sua dor para ele aprender, para sensibilizar. Agora, olha só como a gente vai ver como era tudo superficial, como era tudo sepulcro cheio de podridão por dentro. Tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Duro no balde. Aos embusteiros, que são os mentirosos, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados. Quando viam o coitado dos padres se comunicar na reunião mediúnica, ele se sentia em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras,
não para meditá-los com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando, ou seja, lançando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Ele estudava o Novo Testamento, decorava e ia ali só para vomitar conhecimento. Ele não estudava para refletir. Entende? Eu digo, quando a gente está estudando em casa, quantas vezes eu não choro estudando ali sozinho? E ao chegar aqui a gente... Porque eu já apanhei lá. Já levei a minha chibatada lá no quarto. Vamos lá, atenção. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos, então, né? Ideia criminosa e falsa superioridade. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Continua então o nosso querido Monteiro. Abre aspas, né? Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes, que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma seção permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Além disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Fecha aspas. Você imagina fazer toda essa reflexão no mundo espiritual, contando toda a sua historinha? É aquilo que a gente diz, o cidadão na reunião mediúnica fala doce, chega a tremer a voz, né? Meu irmão, né? Meu Deus do céu, não sei se pouco falar para... É como se é o idioma para falar com o espírito, tem que tremer a voz, né? Eu acho isso um absurdo, mas tem irmãos assim. Então a gente para pensar, fala doce, meigo, treme a voz, como se o espírito superior tremesse a voz para falar. E ao sair dali é um cão chupando manga azeda no sol quente de meio-dia. Você vê, olha a situação dele, olha o que ele fazia. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, tem até um vidinho que rodou na internet de uma budista,
E ela, chama de mestre, né? Ela sentada ali, toda arrumadinha, né? Toda... Não vamos meditar e vamos não sei o quê. Aí alguém faz uma pergunta, aí eu vou já lhe responder. Aí ela faz as perguntas, eu já disse que não ia pão. Cão incorpora, ela sai dali rebolando tudo, todo mundo sai desesperado. Então é um pouco disso. É quando a gente está na religião, mas a religião não está em nós. Esse é o movimento, esse é o perigo. Então, olha só, por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, então você tem que ter paciência, né? Que ele fala assim, né? É uma coisa horrorosa. Aí o caboclo sai dali, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, porque ele dava ali um verdadeiro sermão no desencarnado, falando da paciência. Abria a janela do grupo de nossas atividades doutrinárias, ali no centro espírita, ele abria a janela para esculhambar com os meninos na rua. Imagina, para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Menino, vocês estão atrapalhando. Olha, gente, eu só me lembro uma vez, eu na reunião mediúnica, e a casa ao lado estava uma música muito alta, essas músicas horrorosas, esses barulhos insuportáveis. Isso não é música, isso é barulho. E a gente ia iniciar a reunião mediúnica. E não foi fácil a gente concentrar com aquela música muito alta. Aí veio um espírito através do intermédio da tia. E ele disse assim: essa música está atrapalhando, né, vocês? Mas eu vou já dar um jeito nisso. E foi embora. E a reunião continuou. E eu nem me toquei que a música tinha parado. Quando acabou a reunião, o coordenador da atividade disse assim: meu Deus, o que aquele espírito fez? Que ele saiu daqui e a música parou. E a gente em transe, né? Entra em transe, sai em transe, eu não me apercebi. Eu digo, pois não é. E parou mesmo. E parou logo depois que ele saiu daqui dizendo que ia parar. Deu uma vontade de parar lá no vizinho e perguntar, parou por quê? Para saber o que tinha acontecido. Então a gente percebe a ação dos espíritos. Então imagina a criatura dando aula de paciência. Aí ele achou o quê? Que os espíritos foram embora? Aí ele vai e abre a janela e esculhamba com as crianças que estão na rua. Eu imagino se aparecesse Jesus e dissesse assim, deixai que venham as minhas criancinhas, né? Ele ia enfiar a cabeça onde de uma hora dessa, né? Olha só que ridículo, gente. Então é aquilo, aprende, mas acha que o espiritismo é brincadeira, que o espiritismo não é verdade, que o espiritismo é só uma filosofia para se falar e não para se viver. Mas nós somos assim. A gente vive no nosso cotidiano como se tudo que a gente estudasse no espiritismo não fosse verdade. É só um matar tempo. Quem mais concitava aí os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instante, repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Então a senhorinha estava lá, o filho pequenininho, o menino começava a chorar, ele repreendia. Faça esse menino calar a boca, está atrapalhando a reunião. E ele tinha acabado de falar de serenidade. Serenidade. Isso quanto a coisas mais mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, e é bom ele mesmo falando tudo, viu? Minhas atitudes eram inflexíveis, olha só. Pelo jeito ele não era um varejista, ele vendia no atacado. E o pessoal que ia comprar lá no varejo, ele não dispensava não. Todo dia ele mandava o quê? Promissórias a protesto. As pessoas iam lá, conversavam com ele, tô nem aí. Se vire. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Não tinha meio termo. Eu sou financeiro, trabalhei muito tempo como financeiro. E é uma área que eu cansei. Porque é insuportável trabalhar no financeiro. Lidar com cobrança, lidar com... É desesperador. É desesperador. Eu digo, não, chega. Porque quando você fala em empresa, a empresa é muito cruel. E não dá. Eu digo, não, isso não bate mais com a minha forma de pensar. Não dá mais. Último agora, uma pessoa chegou comigo, eu estou passando por isso. Eu não tenho condições de pagar. Está aqui, eu estou lhe mostrando, está aqui. A gente vai e leva para o proprietário. Não pode. Se vire. Eu digo, não tem condições. Não tem condições. Então, ele fazia isso. Como é que eu posso ter uma atitude
como espírita cristã e na minha vida profissional eu não realizar o cristianismo. Então não serve. E tem espírita que ainda diz assim, olha, a gente é espírita lá, aqui é empresa, viu? Aqui não pode. Eu digo, não, isso não bate na minha cabeça. Então eu sou falsa? Eu sou espírita lá e na vida do cotidiano profissional não posso ser espírita? Não dá. Então olha aqui como ele era na vida profissional. Manda todo mundo a protesto. E ele diz, os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Aí é para acabar, né? Diz ele, andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente, que é isso que a gente tem que entender. Ele achava que a sessão, que ele tinha que ser bonzinho, era só reunião mediúnica. Ele não entendeu que a vida é uma sessão. Olha, eu aprendi isso. Se você está conversando com o espírito obsessor, que ele te ataca, que ele te agride, você tem maior tolerância e paciência com ele. Mas no dia a dia você encontra obsessão encarnada e não tem essa paciência, essa tolerância. Até eu entender que a diferença entre aquele que estava na reunião mediúnica e aquele que apareceu na minha frente é que um tem corpo físico e o outro não tem. Só isso. Mas a obsessão é a mesma. A ação é a mesma. Por que eu não trato com a mesma tolerância e paciência? Afinal de contas, também é um doente. Ao demais, não conseguia retirar. Ele diz, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, que também não pode, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, ou seja, extraordinários, né? Crítica rigorosa dos médios. Ainda ia criticar os médios. Gente, ele caiu feio. E nós? Quando nós chegarmos no mundo espiritual, que aparecer um André Luiz, conta um pouco da tua história. Como é que vai ser? Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos, que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me, igualmente, por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine, o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência,
visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido: Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, estou procurando compreender. Entendemos, Monteiro? A criatura, porque um dia a gente vai ter que prestar conta, não tem jeito. Então a primeira coisa foi recolhido por espíritos zombeteiros. E esses espíritos começavam a repetir as frases que ele dizia lá na reunião mediúnica. Te desliga. Agora olha que coisa interessante quando ele diz assim, pedia socorro, porque ele não era espírita. Ele não sabia que bastaria levar o pensamento, ele leu a obra de Nosso Lar, né? Não leu porque ainda não tinha. Mas ele sabia que bastava ler, bastava orar que ele seria recolhido. Mas o que acontecia? Pedia socorro divino, mas olha só, meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetos inferiores. O que diz Jesus? Aonde está o teu coração, aí também estará o quê? Então, estava tudo na razão, mas nada no sentimento. Então, é aquilo que eu digo, por isso que a gente diz, orar não é questão de palavra de raciocínio, é sentimento. E ele ainda diz mais, minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. E ele era uma pessoa extremamente materialista. E aí os espíritos aproveitaram para o quê? Zombar. Tudo que ele tinha recomendava, serenidade. Tudo, ter serenidade, ter a paciência, né? Perdão. Perdoa. E aí a nossa surpresa, quem foi que intercedeu, preparou todo o processo da reencarnação dele, foi veneranda. E ele se sentiu injustiçado. Irritado. Como ele, um dialogador, um doutrinador, tantos anos ser tratado daquele jeito no mundo espiritual, é igual alguns irmãos de outras religiões quando desencarnam. Eu sou padre, eu sou pastor, não sei o que. Não interessa. Viveu o evangelho. E aí ele pediu, ela muitíssimo ocupada, não tinha como arrumar um horáriozinho para ele. E o que ela fez? Ela não tem direito a uma folga? Tem. Foi na folga falar com o doidinho. E ela, o que ela fez? Só escutou. Porque o que caracteriza um espírito superior? Fala muito em poucas palavras. E o inferior fala muito e não diz nada. Achei interessante, né, que aqui ele ainda questiona, né, os espíritos que estavam auxiliando ele não, porque eu pensei até que era outra pessoa que ia falar que não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos, né, não me consagraram ao esclarecimento do desencarnado, mas tudo isso era muito só na teoria, né, prática, o sentimento disso aí ele não tinha nenhum, mas ele se achava que tinha feito o que tinha que fazer, né? Ele queria mais por isso. Isso, né? Quer dizer, eu fiz tudo isso, por que isso? Eu não consigo entender. Para você ver como era um ato de vaidade, né, Augusto? Ele achou que ele estava fazendo para o outro. Ele não entendeu que o que ele estava fazendo deveria ser para a sua reforma moral.
O outro é um instrumento do meu progresso. É isso que a gente tem que entender. E aí ele diz, percebendo uma irritação ridícula, que é ridícula, amigos generosos submeteram a tratamento. Porque nesse momento aqui ele ainda não tinha feito a reflexão, que ele maltratava as crianças, maltratava as senhoras, que ele era impiedoso na vida profissional. Ele não tinha feito essa reflexão ainda. E aí a fala espetacular, que eu acho que merecia um quadro assim enorme. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa. Não precisa pensar muito não. Nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente, porque ele não faltava, lembra? Toda semana ele estava lá. Ao espiritismo prático, junto dos homens, estava na horizontal, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. O espiritismo dele era sem Jesus, então era espiritismo prático, teórico, tudo teórico. Aprendemos bastante com Monteiro. Fica a lição para todos nós. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Eu tenho que entender que isso daqui eu estudo não é para te ensinar, eu apenas estudo em voz alta, para eu aprender, entendeu? Eu não estou dando aula. Por isso que eu gosto que me chamem de tia, porque somos a mesma família. Mas eu não estou dando aula, essa não é a minha função, porque eu não sou mestre nisso. Eu sou estudante. Então eu estou apenas estudando em voz alta. O que eu estou falando para mim, vocês estão ouvindo, entendeu? Eu tenho que entender que isso aqui é para mim, para minha reforma moral. É quando a gente está na religião, mas a religião não está em nós. Esse é o movimento, esse é o perigo, que é isso que a gente tem que entender. Ele achava que a sessão, que ele tinha que ser bonzinho, era só a reunião mediúnica. Ele não entendeu que a vida é uma sessão. Até eu entender que a diferença entre aquele que estava na reunião mediúnica e aquele que apareceu na minha frente é que um tem corpo físico e o outro não tem. Só isso. Mas a obsessão é a mesma. A ação é a mesma. Por que eu não trato com a mesma tolerância e paciência? Afinal de contas, também é um doente. E nós? Quando nós chegarmos no mundo espiritual, que aparecer um André Luiz, conta um pouco da tua história. Como é que vai ser? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Eu vou aproveitar que o Augusto está aqui e vou pedir para ele fazer a prece de gratidão. E depois de todas essas reflexões, amigo Jesus, só te agradecemos por esse momento, por esses ensinamentos, e que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida cotidiana, nas atitudes e atos que temos diariamente com o nosso semelhante, esquecendo que esses atos e atitudes devem ser para conosco mesmo, nas mudanças que precisamos fazer para que cada vez mais estejamos contigo. E assim, só podemos dizer obrigado, Mestre, por todos esses ensinamentos. E fica conosco hoje e sempre, que assim seja.